Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Tempo de Meditar. Nesse canal eu falo sobre assuntos de autoconhecimento, de meditação e de espiritualidade, que são as três chaves que podem despertar toda a mágica, todo o poder, todo o potencial que cada um tem dentro de si mesmo. E nos últimos 2 vídeos eu comecei a ler um livro que eu escrevi no começo da pandemia. Era um e-book, acho que quem já viu o vídeo 1 e o vídeo 2 já sabe, é um e-book que eu coloquei nas redes sociais e que teve bastante downloads, que ajudou muitas pessoas. Eu melhorei esse livro, adaptei e publiquei ele pela editora Viseu. E hoje, inclusive, quem quiser pode adquirir ele no link abaixo ou até mesmo no Instagram. Em alguns lugares você vai encontrar o link. Mas eu estou lendo capítulo por capítulo, fazendo uma leitura e analisando, conversando, uma conversa sobre cada capítulo desse livro que eu acho que pode te ajudar se você está passando por um momento difícil, por um momento desafiador, por uma fase de provação, por um momento que você está precisando de motivação, que você está precisando se reencontrar. Esse é um livro que pode começar a te dar um norte, te dar um caminho, te dar um roteiro para você começar a encontrar as soluções. Nós já lemos o capítulo 1, que é Somos Diamantes Brutos, que falei um pouquinho sobre o fato de que nós somos todos diamantes, né? Pedras preciosas que precisam ser lapidadas. Né? Tem várias coisas que a gente carrega na nossa mochila, tudo isso faz parte de quem nós somos e nós precisamos identificar quem nós somos. O segundo capítulo eu falei sobre somos como plantas, porque a gente falou um pouquinho sobre as pessoas quererem encontrar um propósito de vida, um propósito maior de vida, e a gente conversou um pouquinho que a gente é como planta, né? Cada fase da planta é um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento. A planta precisa primeiro germinar, depois ela precisa criar flor, criar criar raízes, criar caule, para daí criar folhas, e daí criar frutos, para daí começar a se manifestar e produzir frutos que vão criar outras árvores. Então, nós somos plantas e nós precisamos encontrar esses pequenos objetivos, esses pequenos propósitos, esses pequenos desafios que a vida coloca, nos impõe diariamente. E quando a gente vai despertando, vai quebrando esses desafios, a gente vai despertando dentro de nós algo muito maior. A gente começa a despertar um potencial que todos nós temos. Cada um de nós tem um potencial gigante para se tornar o que quiser. E agora, então, o livro está dividido em 4 partes. A primeira parte é a introdução, que é só para situar onde é que a gente está, onde é que você está nesse momento da sua vida. Para situar cada pessoa, como é que ela está, quem é você hoje. Essa primeira parte, que é a introdução, foram esses 2 capítulos que eu li. Somos Diamantes Brutos e Somos Plantas. A segunda parte do livro, que eu vou começar a ler hoje, é sobre autoconsciência. E a gente vai ler o capítulo Seu Caderno Especial. São 2 capítulos, o Seu Caderno Especial e o outro Listar Hábitos Importantes. Então hoje a gente vai começar com sobre autoconsciência, o Seu Caderno Especial. Eu não mostrei o livro ainda, né? Esse é o livro. Então vamos começar. Se o ponto de partida para irmos em busca da nossa melhor versão é saber quem verdadeiramente somos, é saber qual é o DNA que a nossa semente carrega, e se o mundo, a vida, as distrações, o caminho desfocam a nossa atenção, e se estamos sempre sendo instigados a olhar e a seguir o que os outros estão fazendo, então eu preciso começar pouco a pouco a buscar formas de se conectar com a sua essência. É preciso voltar a sua atenção para tentar descobrir qual é o tipo de semente que você é, qual é o solo e quais são os nutrientes que você precisa para desenvolver melhor as suas qualidades, habilidades, capacidades. Por quê? A gente passa o dia inteiro exposto a tantas coisas. Por que a gente está desconectado, né? Por que a gente está perdido de saber quem a gente é, de entender quais são as nossas qualidades, capacidades? A gente fica exposto a muita informação.
Então, se para a gente poder chegar na nossa melhor versão, a gente precisa descobrir que semente que é, a gente precisa descobrir quais são as nossas qualidades, quais são as nossas capacidades, quais são as nossas habilidades, o que nós somos bons, né? Por quê? E para passar nesse processo de desconexão, porque tem muita informação externa que nos atrapalha, que nos não é que a gente não ouve o que a gente fala, é porque a gente coloca atenção em todas as coisas que acontecem no mundo. A gente deixa de dar atenção para aquilo que a gente é, para aquilo que o nosso coração sente, para nossas habilidades, para o que está acontecendo aqui dentro, para as nossas qualidades. Parece que há um mundo lá fora tão grande que suga toda a nossa visão, tudo que a gente olha para lá fora, tudo que a gente faz é para lá fora. A gente está muito focado em olhar para fora e não para dentro de si. Então, para ajudar nesse processo de desconexão de todas as informações externas, então a gente tem que se desconectar dessas informações externas e de conexão com as suas informações internas. A gente tem que aprender a desconectar do que está fora e começar a se conectar de volta com as informações de dentro de você, de dentro de cada um. Então, para ajudar nesse processo de desconexão com todas as informações externas e de conexão com as suas informações internas, uma ferramenta muito poderosa é a criação de um caderno pessoal para anotar os seus principais pensamentos e os ensinamentos que você recebe e que acha importante. Mas mais do que ter um caderno especial para você anotar o que valoriza, é preciso que você leia frequentemente as suas anotações. Então, a ideia que eu trago aqui é que a gente precisa um jeito, alguma forma, alguma ferramenta, alguma coisa que comece a me desconectar do fora e comece a me trazer para dentro. E a proposta que eu trago aqui é de você criar um caderno seu, um caderno pessoal. E para que você vai usar esse caderno? Você vai usar esse caderno para anotar os seus principais pensamentos, para anotar os ensinamentos que você recebe, que você acha importante. Porque vai ser um caderno que você vai anotar aquilo que você se conecta, aquilo que é importante para aquela frase, aquele livro, você vai anotar coisas, aquele pensamento, aquelas vontades, aquelas metas, tudo aquilo que se conecta com você. Para você começar a ter isso daqui, seu gatilho, esse caderno vai começar a ser o gatilho para te tirar dessa desconexão, né, do mundo que a gente está, que a gente só olha para fora e começar a olhar para dentro. Esse caderno vai ser uma forma de você começar a se olhar. Quando eu voltei a me dedicar aos meus estudos de evolução interior, religião e filosofia, tiveram 3 livros que eu acreditava que resumiam de forma muito simples tudo que eu estava aprendendo e tudo que eu achava importante manter presente na minha vida. Por que eu falo que essa ferramenta de usar esse caderno é muito importante? Porque quando eu passei pelo meu processo de burnout, quando eu tive o meu processo de desconexão, que eu tive que me reconectar, eu criei esse caderno, eu criei isso. E para mim foi muito importante, porque todo o processo de criar o caderno, de buscar tudo isso, já foi um processo de começar a me reconectar. Aí mais pra frente eu vou explicar que tem que ler diariamente, e ler diariamente, ter esse caderno sempre perto, isso começou a me trazer, me fazer me focar, olhar em alguns segundos do dia, eu olhava para mim. Só que como eu não podia olhar para mim, né, eu olhava para o caderno, e o caderno era a minha representação, era a representação de tudo que eu acreditava, das coisas que faziam valor para mim, das coisas que potencializavam as minhas qualidades. Então, cada vez que eu relia aqueles livros, eu enxergava uma nuance diferente. Eu enxergava algo que antes eu não havia notado. Então, ler periodicamente me permitia colocar o meu cérebro constantemente em contato com aquele ensinamento. E também permitia que a minha mente visualizasse e compreendesse com mais profundidade aquela percepção preliminar. Mas, além disso, cada vez que eu lia um daqueles livros, eu percebi que muita coisa era fácil de ser compreendida. Porque o meu caderno eu montei com base em 3 livros que eu li. Tinham 3 livros que diziam muito
como eu queria a minha vida. Eram valores, eram princípios que se conectavam muito comigo, que representavam muito aquilo que estava dentro de mim. Então eu transcrevi vários trechos desses livros nesse caderno e eu relia ele periodicamente para poder relembrar, para poder me conectar com aqueles valores, com aqueles pensamentos, com aquelas ideias, com aquela filosofia, porque senão eu estava fazendo coisas que, por conta do dia a dia, por conta da vida, né, por conta de todas as informações que a gente recebe, no dia a dia, quando eu via, eu estava fazendo o contrário daquilo que eu acreditava, porque a vida vai levando. Mas aí naquele segundo que eu relia o meu caderno, aquilo voltava, opa, eu não posso fazer isso, opa, fiz aquilo lá e eu não devia ter feito. Eu comecei a ficar mais presente para as coisas que eu fazia, para as minhas atitudes, para as coisas que eu valorizava. Então, mas além disso, cada vez que eu lia um daqueles livros, eu percebia que muita coisa era fácil de ser compreendida com bastante clareza. Que o que realmente era difícil era compreender, não era compreender. Difícil não era compreender, mas sim colocar em prática. Quanto mais eu lia, mais eu percebia que o difícil, o desafiante, era transformar aqueles conhecimentos em hábitos, em práticas pessoais. O mais difícil era incluir todo aquele conhecimento no meu dia a dia, nas minhas escolhas, nas minhas ações. Que eu percebi que muita coisa eu acreditava, mas eu fazia diferente. Muitos valores representavam o que eu pensava, só que eu na hora de fazer eu fazia diferente. Muita coisa representava aquilo que eu pensava, os valores que eu tinha, mas na hora de fazer eu fazia diferente. Eu fazia completo contrário, eu fazia o oposto, eu fazia o contrário. Aquelas ideias, aqueles valores, aqueles conhecimentos que ressonavam com frequência na minha mente e dos meus valores acabavam se perdendo na correria do dia a dia. Todas as outras informações que eu recebia diariamente, constantemente, de todos os lugares, acabavam silenciando aquilo que era tão importante para mim. A correria do dia acabava fazendo com que eu fizesse, falasse, fosse o contrário daquilo que eu realmente acreditava, daquilo que eu realmente pensava. Quando eu percebi esse descompasso, quando eu percebi que o barulho de fora entrava com mais facilidade na minha vida do que o meu barulho interno, eu compreendi que eu precisava, de alguma forma, incluir no meio daquele amontoado de informações diárias que eu recebia e que influenciava toda a minha vida, também aquelas ideias, também aqueles valores, aqueles conhecimentos que eu lia nos livros e com os quais eu me identificava. Do mesmo jeito que eu estava exposta a 1 milhão de informações do mundo todos os dias, eu queria também me expor diariamente àquelas ideias, aqueles valores e conhecimentos dos livros com os quais eu me sentia alinhada. E para fazer isso, eu comprei um caderno. Passei a transcrever as principais frases, as principais ideias, os principais conceitos, os principais pensamentos, os principais valores de cada livro. Transcrevia tudo que eu sentia conexão para não perder a sutileza de cada palavra, para não imprimir um significado pessoal único e equivocado. Eu queria ter acesso à expressão escolhida a dedo pelo autor. Então aqui, essa é uma parte que é bem importante. Quando eu decidi fazer esse caderno, eu transcrevi, como eu falei para vocês, eu peguei 3 livros que eu gostava muito e que representavam muito toda a filosofia de vida que eu prezava, porque essa era a Dayana, era isso que me conectava com a Dayana. Eu percebi que aqueles eram os livros que me conectavam. Eu transcrevia os trechos, eu não colocava no meu caderno a minha interpretação dos trechos dos livros. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque, assim, cada vez que a gente lê um livro, cada vez que a gente lê um trecho, a gente acaba dando uma interpretação conforme o nosso estado de humor, conforme o nosso estado de espírito, né? Quando a gente está num dia melhor, a interpretação que a gente dá normalmente é de uma visão um pouco mais positiva. Quando a gente está num dia mais triste ou mais amuado, que é normal, acontece, faz parte de ser humano, quando a gente está assim, a nossa interpretação ela vai sempre para um viés mais negativo ou para um viés um pouco diferente. Então, assim, a gente interpreta tudo que lê de uma forma diferente conforme
o nosso estado de humor, o nosso estado de espírito. Mas mais do que isso, conforme a gente vai experienciando as coisas na vida, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai começando a ter percepções diferentes das mesmas coisas. A gente começa, quando uma pessoa faz algo pra você, algo ruim, assim, tratou mal, sei lá, a gente fica pé da vida e acha a pessoa uma babaca. Mas passado um tempo, quando a gente descobre que a pessoa estava naquele dia passando por algum problema, a gente já pensa um pouco, puxa vida, talvez eu que não tive a sensibilidade de falar com ela, acabei despertando ela falar daquele jeito comigo porque ela estava num momento difícil, quem nunca, né? Então, quando eu fui escrever o meu caderno, eu quis transcrevia ipsis literis o que estava escrito nos livros. Porque eu queria poder, cada vez que eu lesse aquele caderno, eu conseguisse perceber alguma coisa diferente que o escritor quis dizer. Eu conseguisse perceber essas nuances da minha própria interpretação. Isso foi muito legal, porque eu li muitas vezes esse caderno, muitas e muitas, e cada vez que eu lia, ele me tocava de uma forma diferente. As palavras me tocavam de uma forma diferente. Então, por isso que eu escrevia, eu coloquei aqui, transcrevia tudo que sentia, conexão, para não perder a sutileza de cada palavra. Era um caderno pequeno, mas que podia ser carregado na minha bolsa, andar comigo para todo lugar, o tempo todo. E assim, sempre que eu quisesse, eu poderia dar uma lida rápida em uma folha ou duas. E eu fazia isso enquanto esperava uma consulta, um voo, ou mesmo quando simplesmente sentia vontade. Então, a ideia era que fosse um caderno pequeno, um caderno fácil de carregar, que eu pudesse, assim, parei um pouquinho para tomar um café, pego o caderno e dava uma lida. Eu tinha um tempo que eu morei fora, no Canadá, eu lia toda manhã quando eu entrava no metrô. Eu dava uma lida e quando eu voltava eu também dava uma lida em uma página ou duas. Isso me ajudou muito. Minha intenção era incluir aquelas ideias, pitada por pitada, no meu dia a dia. Sem obrigação nenhuma, sem pressão, sem fixar um horário diário, nem estabelecer alguma quantidade ou tempo de leitura. Nenhuma imposição, nenhuma regra. Apenas manter o caderno sempre comigo e entre uma coisa e outra ler algum trecho. Isso é muito importante. Quando eu decidi fazer esse caderno, porque assim, há várias formas da gente começar a se conectar, né? E daí existe, criar hábito, começar a levantar de manhã e fazer tal coisa, começar... Tudo isso eu já estava num momento assim de muita pressão, né? Já era assim, eu estava tentando... Quando a gente tenta se redescobrir, quando a gente tenta se reconectar consigo, já é um processo que exige um pouco mais de atenção. É um processo caótico, às vezes, muitas vezes, normalmente doloroso. Não doloroso porque você é sofrido, assim, né? Ele é doloroso porque você começa a tocar informações, você começa a tocar memória, você começa a tocar, se redesenhar. As pessoas também começam a fazer pressão, tipo, pelas mudanças que você está tendo. Então já é tão difícil o processo que eu não queria colocar mais regras. Eu não queria que eu tivesse regras de obrigação de levantar, de fazer. Eu não queria. Naquele primeiro momento eu só queria começar a me reconectar, começar a olhar para mim. Então, para não criar regra nenhuma, eu não tinha obrigação de ler, tem que ler uma página, tem que ler na hora, tem que ler 2 páginas, não, todo dia você vai ler meia hora. Não tinha regra nenhuma. Regra zero. Eu ia tocar a minha vida, normalmente, só que a minha única obrigação era carregar esse caderno o tempo inteiro comigo e cada vez que eu tivesse um momento, 10 minutos, 30 minutos, qualquer momento que eu estivesse esperando, que é normal. Você vai no banco, espera numa fila de banco, você vai no... Cara, em vários lugares, várias situações a gente acaba esperando. Então, todo dia eu me colocava a única obrigação assim, a hora que você conseguir, dar uma lida, mas todo dia. Você conseguiu de manhã, deu. Se não conseguiu, também não tem problema. Não é assim uma obrigação, ter que criar o hábito de ler todo dia de manhã. Não, era para ser leve. Então eu carregava, a única obrigação era carregar comigo aquele caderno. E daí ler um pouquinho todo dia. Eu acho que nesse momento, nesse processo, ficar colocando muitas regras, eu acho que começa a pesar demais.
Então eu quis diminuir, eu quis dar leveza para esse processo. Então eu decidi fazer isso porque eu percebi que quando somos expostos por longo tempo a determinadas ideias, conceitos, práticas, mesmo que em pequenas doses diárias e sem grandes comprometimentos, em algum momento nós trazemos essas ideias para dentro de nós. Então, por que eu quis, a única obrigação era ler um trecho todo dia, todo dia. Porque eu percebi que tudo que a gente faz todo dia, tudo que é colocado na nossa visão todo dia, tudo aquilo, toda a informação que fica todo dia sendo piscando na nossa frente, em algum momento, mesmo que a gente não perceba, a gente começa a assimilar aquilo. Aquilo começa a ser normal, aquilo começa a fazer parte do que você pensa, aquilo começa a ser natural, aquilo começa a fazer parte das tuas ideias sem você perceber. Então, se o mundo coloca tanta informação pra gente todo dia, propaganda todo dia, a loja que coloca todo dia um monte de roupa, de sapato na vitrine pra gente comprar, a confeitaria que coloca todo dia um monte de comida gostosa, como a gente tudo faz tanta propaganda pra gente, tanta informação pra gente ficar olhando, eu fiquei pensando, então, se expor a nossa mente todo dia um pouquinho para alguma coisa, começam a se conectar com aquela coisa, então eu vou começar a expor a minha mente com as coisas que eu acredito, todo dia. E daí isso vai começar a conectar a minha mente com isso. Então a ideia era que todo dia leia um pouquinho desse livro para te conectar, para todo dia a gente se expor um pouquinho a esses conceitos, a esses valores, a isso que é importante para ti. Então, eu decidi fazer isso porque percebi que quando somos expostos por longo tempo a determinadas ideias, conceitos, práticas, mesmo que em pequenas doses diárias e sem grandes comprometimentos, em algum momento trazemos essas ideias para dentro de nós. E mais, eu percebi que quando compreendemos qualquer ideia, nós nos conectamos de alguma forma com ela. E mais, eu percebi que quando compreendemos qualquer ideia, nós nos conectamos de alguma forma com ela. Absorvemos as suas informações e eventualmente elas se fundem em nossa personalidade e passam a fazer parte de nós. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente não se conecta, não faz sentido pra gente. A gente tem que compreender, aquilo tem que começar a fazer sentido. No momento que aquilo faz sentido, a gente se conecta com aquela ideia. Então, se expor diariamente aqueles valores, aquelas ideias que se conectavam comigo, era deixar eu sempre perto, sempre conectada. Acontece que normalmente nós não escolhemos o que vemos, nós não escolhemos o que lemos, nem o que assistimos todos os dias. Nós acreditamos que sim, mas 99% de tudo o que percebemos do mundo entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos até a nossa mente sem que nós tenhamos escolhido. Somos expostos ao que está no outdoor, na televisão, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, nessas inúmeras redes sociais, na música do rádio, na música do vídeo que assistimos, na propaganda do canto da página. Nós ficamos à mercê da nossa exposição. Até mesmo para que possamos fazer as nossas escolhas, nós precisamos ver e ouvir muitas outras coisas que estão fora do nosso campo de atuação. Por isso que eu transformei esse caderno na minha exposição diária às coisas que eu verdadeiramente valorizava. As coisas que eu queria lembrar diariamente. As coisas que eu achava que era importante colocar na minha mente frequentemente. Assim, eu escolhi me expor diariamente também àquelas ideias, para que elas estivessem mais e mais presentes no meu dia a dia, para que eu começasse a incluir naturalmente aquela percepção na minha vida, no meu cotidiano. Então é isso que representava esse caderno. Esse caderno tinha as minhas ideias, tinham os livros que representavam os meus valores, porque nesse momento eu estava meio perdida, então assim, eu precisava, para me conectar comigo, eu tinha que escolher livros ou
informações que fizessem sentido para mim, que se conectavam comigo, que tinham a ver com os meus valores, com o meu jeito de pensar, com o estilo de vida que eu queria para mim, com aquilo que era importante para mim. Então eu coloquei esses livros, transcrevi esses livros, lia diariamente para começar a expor a minha mente, para colocar a minha mente sempre em contato com esses valores, com essas ideias, para ficar me conectando, nem que fosse um pouquinho por dia, com essas ideias, eram temperos do meu dia a dia para me trazer de volta, para me colocar em contato comigo mesma, para me trazer de volta para as coisas que importavam para mim. Com o tempo, eu fui expressando mais e mais a minha essência, porque eu estava dia após dia um pouquinho mais conectada com os meus valores. Cada vez que eu começava a compreender melhor o que se conectava comigo e com tudo que eu acreditava e que era importante, aos poucos eu comecei a perceber melhor as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas ações. Eu comecei a ficar mais presente, a respeitar mais os meus valores e a minha essência. Eu comecei a me compreender melhor, a expressar melhor quem eu realmente sou e a minha essência. A minha alma começou a ter uma voz ativa na minha vida. Então, pouco a pouco que eu fui, e olha, realmente, era só esse caderno. Pouco a pouco eu fui me conectando comigo, eu fui percebendo, eu fui alinhando a minha vida com os meus valores por conta de simplesmente de todo dia me expor às minhas ideias. Aquilo eu comecei a perceber que eu comecei a antecipar as minhas ações, a perceber, puxa, não gosto de fazer, não vou fazer isso porque, eu não acho isso legal. Eu comecei a perceber e modificar as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas escolhas, porque eu comecei a ficar mais atenta para minhas escolhas, para as coisas que eu fazia. Isso não está alinhado comigo. Se eu fizer isso, eu vou estar, não é o que eu gosto, vai me levar para um lugar que não é onde eu quero estar. Então isso começou a tomar corpo na minha vida. Que nem eu coloquei aqui, a minha alma começou a ter uma voz ativa na minha vida. Então, se você quer começar a ouvir a sua alma, começar a se compreender melhor, você precisa primeiro se conectar com os seus valores e com tudo que está em alinhamento com o que você acredita e respeita. E para mim, uma das melhores formas de fazer isso é escrevendo com seu próprio punho os seus pensamentos, os seus princípios. É transcrever com papel e caneta as lições que você quer que estejam presentes na sua vida. E para isso basta separar um caderno, de preferência pequeno. Não pode ser um caderno muito grande nem muito pesado, porque tão importante quanto escrever e transcrever é ler periodicamente, diariamente, um trecho, uma frase, uma página. Então, se o caderno for pequeno, poderá carregar na sua bolsa ou mochila. Um caderno pequeno, mais fácil de manter sempre em mãos. Então, a ideia aqui é que você compre um caderno e comece a pensar nisso, ou a transcrever um livro que é importante para você, que fez significado para você, ou começar a escrever as suas ideias ali, o que é importante para você, e carregar esse caderno, um caderno pequeno. Depois, recolha todos os estudos que tocaram seu coração, que lhe trouxeram mais esclarecimento e que fizeram mais sentido para sua mente e para sua alma. Não basta só fazer sentido para tua mente, tem que fazer sentido para tua mente e para tua alma. Você tem que se sentir confortável. O teu coração, você não pode se sentir... nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração, ele demonstra quando a gente fica desconforto, é uma forma do corpo mostrar que algo não está alinhado com aquilo que você realmente sente, com aquilo que você realmente concorda, com os teus valores. Então não basta fazer sentido só para tua mente, tem que fazer sentido também para sua alma. Transcreva as partes que lhe causaram maior impacto, ou que considera mais importante. Transcreva tudo aquilo que merece mais da sua atenção, que precisa de maior reflexão, que exige ser lembrado com mais frequência. Pense, avalie com bastante sinceridade tudo aquilo que você se identifica. Tudo aquilo que você acredita que pode despertar as suas qualidades, as suas capacidades e habilidades. Tudo aquilo que represente verdadeiramente os seus valores.
Então essa parte de você escolher o que você... Não é para colocar qualquer coisa nesse caderno. Também não pode colocar um monte de informação. Não é tudo. Você tem que pensar com esse processo de pensar o que colocar nesse caderno é muito importante, porque esse caderno é que você vai começar a expor a tua mente, a teu coração a ele. Então pense com carinho, avalie, não precisa ser para ontem. Pensa assim, uma semana, comece a observar, lembra dos livros que você leu, que fizeram sentido, das coisas que você leu, dos filmes, né? Podem ser filmes que você assistiu que fizeram sentido, transcrever alguns trechos do filme que você achou que fazem sentido para ti. Pense com carinho, se for a Bíblia, se for, não importa muito, não importa, não há uma regra, eu quero dizer que não há uma regra da onde você vai tirar essa informação. A regra é que tem que ser tudo que se conecte com você, que te traga de volta para você, que te conecte com isso. Então, perca tempo, gaste o seu tempo pensando, lembrando. Todo esse processo de pensar também faz parte de você voltar os olhos para você. Faz parte desse autoconhecimento. O que toca o teu coração? O que é importante para você? Que filme, que livro que realmente representa valores, que são livros que diz assim, cara, esse cara escreveu tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que é importante para mim. Avalie com carinho tudo isso antes de transcrever. Pense, avalie com bastante sinceridade tudo aquilo que você se identifica, tudo aquilo que você acredita que pode despertar as suas qualidades, as suas capacidades e habilidades. Então é importante que sejam coisas que despertem em você as suas qualidades. Sejam assuntos, temas, livros, vídeos que despertem o seu potencial, que toquem, que faça você se sentir mais empoderada, né? Que faça você querer reativar algumas habilidades que você tem. Porque uma forma de percebermos melhor a nossa essência é perceber com o que nós nos identificamos, com o que nós nos conectamos, com o que nós nos sentimos atraídos. Quais são os textos, os pensamentos, as ideias que representam as nossas próprias palavras, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias? E depois que você transcreveu, aí você escolheu lá os textos, você decidiu que vai tirar alguns trechos de alguns livros que você leu e vai colocar nesse caderno. Depois disso, você vai transcrever, certo? De próprio punho, porque quando a gente escreve, isso a gente conecta a nossa mente melhor, a gente memoriza melhor, a gente ativa parte do nosso cérebro que não é só ouvir, não é só ver, a gente coloca em ação aquilo que entra, porque quando a gente só assiste um filme, só lê um livro, a gente está numa posição passiva. Passiva no sentido de que não há nenhuma ação nossa. A gente só recebe informação. Quando a gente escreve com o próprio punho, quando a gente pega a caneta e escreve, a gente coloca uma ação naquilo lá. Aquilo ali por isso fica gravado com mais força na nossa mente. Então você vai pegar esses livros, esses trechos, essas frases, essas falas em vídeos, em filmes, e você vai transcrever de próprio punho nesse caderno. E depois que você transcreveu, e cada fase dessa não é para ser feito do dia para a noite. Não é para você escolher do dia para a noite que trechos você vai colocar, não é para você fazer do dia para a noite a transcrição desses trechos, tudo isso pode demorar uma semana, duas. Essa é uma fase para você voltar a se reconectar, para você voltar a tomar as rédeas do teu autoconhecimento, se conhecer, voltar a si. Depois que você transcreveu os textos que você selecionou, carregue sempre esse caderno na sua bolsa ou mochila. E sempre que achar necessário, inclua novos textos, ideias e pensamentos, inclusive os seus próprios. Porque você vai começar a ter os seus próprios pensamentos. E começa a colocar no teu caderno os seus próprios pensamentos. Aquilo que aqueles valores que começam a brotar de dentro de você, que você começa a criar. Quando estiver no ônibus, no táxi, aguardando um voo, esperando uma consulta, esperando uma reunião, aproveite para ler. Ou sempre antes ou depois de meditar, leia uma página ou duas. Mas todo dia,
todo dia rememore rapidamente alguma coisa que foi transcrita. Dê 1 ou 2 minutos da sua atenção sobre um ponto qualquer. Reflita alguns segundos sobre uma ou outra questão. Leia o que você escreveu, reflita um pouco, dê um pouco de atenção para aquilo. Mas se exponha diariamente a essas palavras, conceitos e valores. Isso vai te conectar cada dia mais com a sua essência, com a sua alma. Você vai começar a ouvir a sua própria voz. No começo vai ser só uma leitura, mas aos poucos você vai perceber que algo começa a mudar na sua mente, no seu diálogo interior. E você faz isso apenas lendo uma página ou 2 em qualquer momento do seu dia. Então, no módulo aqui do livro, na segunda parte do livro, que é sobre autoconhecimento, eu trago nesse capítulo o seu caderno especial, que é uma ferramenta, uma forma de você começar a se conectar com você mesmo. É uma forma prática de você começar a trazer para si a sua consciência, parar de ouvir todos os barulhos externos e começar a ouvir o seu barulho interior, a sua música interior. Você para de ouvir o barulho externo e começa a ouvir a sua música interior. Você começa a compreender melhor o que você quer, quem é você, quais são as suas qualidades, e para de olhar tanto para as qualidades dos outros, porque parece tão interessante tudo que é fora, que a gente esquece o que é nosso, o que a gente pode, o que a gente é capaz, o que a gente tem de potencial. E essa é uma ferramenta que eu trago aqui para começar a desenvolver essa autoconsciência. E como eu já expliquei, no fim de cada capítulo eu trago uma lição ou 2, que é qual que é o aprendizado desse capítulo. E aqui a gente tem a lição número 4. Coloque sua mente em contato diário com os seus valores, com tudo aquilo que representa o que você considera importante, com tudo aquilo que alimenta a sua alma. Por isso, separe um caderno pequeno, anote e transcreva conhecimentos e pensamentos seus e de quem você admira, de quem você compartilha os mesmos valores. Além disso, mantenha seu caderno especial sempre contínuo, para que você possa ler em qualquer momento do seu dia, especialmente naqueles momentos de estresse ou quando algo sai diferente do que você imaginava. Isso vai começar a mudar o seu diálogo interno. Isso vai permitir que a sua alma comece a ter uma voz ativa na sua vida. Então esse foi o capítulo 3. Para começar a desenvolver a sua autoconsciência, essa ferramenta que eu acho que foi muito importante no meu processo, significou muito para mim, foi providencial, vou dizer, no começo da minha caminhada, e é por isso que eu trago e que eu trouxe nesse livro, porque eu acho que esse é um bom, antes de ficar filosofando e falando muita coisa, é legal trazer coisas práticas para fazer, para começar a se conectar. E também para não ter muita regra, não é nada assim, você tem que fazer todo dia, você tem que levantar às 5 da manhã e fazer. Não, é algo muito simples. Porque nesse momento a gente já está sofrendo tanta pressão, já é tanta coisa para pensar, isso tem que ser um pouco mais simples, tem que ser um pouco mais leve. E no próximo vídeo, que eu vou falar sobre o capítulo 4, o capítulo 4 é listar hábitos importantes. E daí a gente vai entrar numa segunda proposta, numa segunda ferramenta para você despertar o seu autoconhecimento, a sua autoconsciência nessa sua jornada de redescoberta, de despertar do seu poder mágico, né? Eu gosto de usar esse termo, despertar o poder mágico que existe dentro de você. Então esse é o livro, Guia Prático para iniciar essa jornada de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. No próximo vídeo nós vamos ler o capítulo 4, que também é uma outra ferramenta para desenvolver o seu autoconhecimento, a sua autoconsciência. E eu espero que esses vídeos estejam de alguma forma tocando o seu coração, tocando a sua mente, te ajudando de alguma forma. Porque quando eu passei por esses momentos, quando eu desenvolvi essas ferramentas para mim, quando eu apliquei essas ferramentas para mim, quando eu escrevi o livro também, todos esses momentos me ajudaram de alguma forma não, me ajudaram muito. Então eu acho que pode ajudar também outras pessoas que estão passando por momentos de desconexão, que precisam se reconectar, por momentos de
aprovação, que precisam se reconectar consigo, que estejam nessa fase, nesse momento de mudança de vida, nesse momento de reconexão. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais!